Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada épica, mergulhando em um dos livros mais fascinantes da Bíblia, o livro de Josué. Este não é apenas um relato histórico de batalhas e conquistas, é uma profunda alegoria da luta entre a luz e as trevas, uma história que ecoa até os nossos dias. Imaginem a cena. Moisés, o grande libertador, já não está mais entre eles. O povo de Israel está à beira do rio Jordão, olhando para a terra prometida. Uma terra que mana leite e mel, mas também uma terra dominada por gigantes, por cidades fortificadas e por povos mergulhados na idolatria e em práticas obscuras. O medo e a incerteza pairam no ar. É nesse momento de transição que um novo líder se levanta. Josué, a missão de Josué, dada pelo próprio Deus, é monumental: conduzir milhões de pessoas para conquistar Canaã. Mas esta não é uma simples guerra por território, é uma batalha espiritual. Canaã representava um domínio de trevas e Israel, o portador da luz de Deus, tinha a missão de fazer essa luz brilhar na escuridão. O livro de Josué é, portanto, o relato do avanço do reino de Deus sobre o reino das trevas. Deus faz uma promessa incrível a Josué logo no início: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Que promessa poderosa, mas ela vem com uma condição, um mandamento central que se repete várias vezes: ser forte e corajoso. Esta não é uma ordem para ter coragem física apenas, mas uma coragem que nasce da fé e da obediência. Deus instrui Josué a meditar na sua palavra, na sua lei, de dia e de noite, e a não se desviar dela nem para a direita, nem para a esquerda. Por quê? Porque a vitória não viria pela força do exército de Israel, mas pela sua total dependência e alinhamento com a vontade de Deus. A primeira grande prova de fogo é a cidade de Jericó, uma fortaleza impenetrável, com muralhas que pareciam tocar os céus. Humanamente falando, a conquista era impossível. E qual é a estratégia de Deus? Não é um plano de cerco convencional, com arietes e catapultas. A ordem é marchar ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias, e 7 vezes no 7º dia, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. E ao final, todo o povo deveria gritar. Conseguem imaginar o que os habitantes de Jericó pensaram? Provavelmente riram, zombaram daquela procissão aparentemente sem sentido. Mas Israel obedeceu. Eles confiaram na palavra de Deus, mesmo quando a lógica humana dizia o contrário. E no 7º dia, ao som das trombetas e do grande grito do povo, as muralhas de Jericó vieram abaixo. A luz de Deus invadiu a primeira fortaleza das trevas de uma forma milagrosa. A queda de Jericó nos ensina uma lição fundamental. A vitória sobre as forças do mal depende da nossa fé e obediência. As nossas batalhas espirituais, as muralhas em nossas vidas, muitas vezes não são derrubadas pela nossa própria força ou inteligência, mas pela nossa disposição em seguir as instruções de Deus,
por mais estranhas que possam parecer. Mas a jornada não foi feita só de vitórias. Logo após o triunfo em Jericó, vem a derrota humilhante na pequena cidade de Ai. Como isso foi possível? O exército de Israel, cheio de confiança, subestimou o inimigo. Mas o problema era mais profundo. Um homem chamado Acã havia desobedecido a Deus, pegando para si parte do que deveria ser consagrado. O pecado de um homem contaminou todo o acampamento. Essa história de Acã é um alerta poderoso. Ela nos mostra que o pecado, mesmo que oculto, quebra a nossa comunhão com Deus e nos torna vulneráveis ao inimigo. As trevas encontram uma brecha para entrar quando a desobediência se instala no meio do povo de Deus. A luz não pode coexistir com a escuridão deliberada. A santidade e a obediência total não são opcionais, são essenciais para a vitória espiritual. Após o pecado ser tratado e a comunhão restaurada, a conquista de Ai acontece. A partir daí, Josué lidera uma série de campanhas militares brilhantes, derrotando coalizões de reis poderosos do sul e do norte de Canaã. Em uma dessas batalhas, contra 5 reis amorreus, acontece um dos milagres mais espetaculares da Bíblia. Josué, no calor da batalha, ora a Deus e ordena: sol detém-te em Gibeão e tu lua no vale de Aijalon. E o texto diz que o sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro, até que a vitória fosse completa. Este evento extraordinário demonstra o poder ilimitado de Deus e a autoridade que ele concede àqueles que andam em fé e obediência. Mostra que quando estamos alinhados com o propósito divino, até as leis da natureza podem ser submetidas para que a sua vontade se cumpra. A luz literalmente triunfou sobre as trevas naquele dia, estendendo o tempo para que a justiça de Deus prevalecesse. Ao longo do livro vemos um padrão claro. Quando o povo confia e obedece, Deus lhes dá vitórias sobrenaturais. Quando eles confiam em si mesmos ou desobedecem, eles falham. A conquista de Canaã não foi um genocídio, como alguns críticos sugerem, mas um ato de juízo divino contra culturas saturadas de maldade, idolatria e práticas abomináveis que Deus havia tolerado por séculos. Israel foi o instrumento desse juízo, limpando a terra para que a luz pudesse ser estabelecida. Finalmente, depois de anos de batalhas, a terra é dividida entre as 12 tribos de Israel. A promessa feita a Abraão, séculos antes, estava se cumprindo. O povo agora tinha um lar, um lugar para adorar a Deus e viver segundo a sua aliança. No final de sua vida, Josué reúne todo o povo e faz um dos discursos mais emocionantes da Bíblia. Ele relembra tudo o que Deus fez por eles, desde a libertação do Egito até a conquista da terra. E então ele lança um desafio que ressoa através dos séculos até hoje. Escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a decisão que cada um de nós precisa tomar. A luta entre a luz e as trevas não terminou em Canaã. Ela continua em nossos corações, em nossas famílias, em nossa sociedade. Assim como Josué, somos chamados a ser fortes
e corajosos, a nos apegarmos à palavra de Deus e a liderar aqueles ao nosso redor na conquista da nossa terra prometida espiritual. A história de Josué é um chamado à ação. É um lembrete de que a vitória sobre as forças do mal não é automática. Ela exige fé, coragem e obediência radical. As muralhas em sua vida podem parecer intransponíveis. Os gigantes podem parecer invencíveis, mas o mesmo Deus que esteve com Josué está conosco hoje. Ele nos promete a vitória, mas nos convida a participar dela através da nossa escolha diária de servir a Ele e somente a Ele. Qual é a sua decisão hoje? Você vai escolher servir aos deuses deste mundo, o dinheiro, o ego, o prazer? Ou vai declarar, como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? A vitória da luz sobre as trevas em sua vida depende dessa escolha. Obrigado por assistirem. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios da série. Até a próxima!